Mas agora é hora do tricolor, porque Oscar está se recuperando de lesão. E não sei se a notícia é boa, hein, Nazito? Quando é que Oscar volta? Como é que está esse processo de recuperação dele? A tendência da volta do Oscar só depois do Mundial de Clubes, né? Só depois da parada para o Mundial, mas isso tem uma explicação, não é que o Oscar tá mal, não tem condições, ele está se recuperando bem, está bem o Oscar. Mas tem o jogo agora contra o Bahia, que tem a volta do Luca e do Cédric, né? O São Paulo, inclusive, já anunciou que eles voltaram a treinar, que estão à disposição e tudo mais. E o Oscar não iria para essa viagem de qualquer forma. Vai ter a parada da data FIFA agora dos 2 jogos, que é da seleção, né? No caso, data FIFA para seleções de eliminatórias. E aí tem o último jogo contra o Vasco, dia 12 de junho, e aí só volta no dia 13 de julho. O São Paulo entende que não compensa colocar ele para jogar esse jogo contra o Vasco e depois parar. Então você coloca o jogador num ritmo de jogo e depois para. Então, assim, é melhor ficar parado logo, faz todo um trabalho de recuperação e volta 100% lá no dia 13 de julho. Então, é um cronograma especial que o São Paulo prepara para o Oscar e que ele vai cumprir, que deve cumprir, com a ideia de fazer esse trabalho todo bem minucioso para ele voltar 100% no dia 13, quando retoma as atividades aí do futebol, com Libertadores, com Copa do Brasil e Brasileirão. Então, o São Paulo quer ter esse cuidado, então, por isso, o Oscar só deve voltar depois do Mundial. E aí o Zubeldia tem que ir se virando enquanto isso, né? Por esse planejamento e por essa cautela, não valeria mesmo correr um risco, né? Para uma partida, é melhor ter... Porque, você imagina, ele está num processo de recuperação, né? Aí ele volta, joga esse jogo e acontece alguma coisa, você perde muito tempo. Mesmo que você vai ter 1 mês aí de preparação de Mundial, imagina se acontece alguma coisa com ele nesse jogo. Então, é um jogo. Mas é um jogo importante contra o Vasco está em ascensão aí com o Diniz e tal. É importante, precisa vencer, né? O São Paulo no Morumbi está mal jogando pelo Campeonato Brasileiro, né? Venceu o Tajeres, que é um time fraquíssimo, no apagar das luzes com um gol do Luciano, que é uma jogada individual do Luciano. O São Paulo precisa melhorar seu desempenho no Morumbi, mas não é o Oscar que vai fazer a diferença. Então, assim, optou-se, a opção nesse momento é segurar o jogador para ter ele 100% no que é mais importante lá na frente, que são as Copas e a continuidade do calendário. Cautela nesse momento é importante. E eu vejo que é uma decisão acertada, tá? Opinião minha, acho que é uma decisão acertada. A lesão dele foi contra o Mirassol? Foi contra o Mirassol, que ele sai no intervalo. Ele sai no intervalo contra o Mirassol, isso. Não, tem que ser. Uma, porque não tem outro. É a posição dele, né? Não, você colocaria quem? E não colocar o menino, pô, aí... Ou é ele ou é Luciano, né? Não, mas... Fora a disposição. Isso eu já falei aqui várias vezes, certo ou não? Já falei aqui várias vezes que a posição para o Luciano, naquele esquema que vinha jogando para o Luciano brigar, era ali. Né? Eu já falei aqui várias vezes. Para mim não tem problema nenhum, não tem problema nenhum o Luciano jogar ali. Mas ele falou, né, que ia colocar o Rian como titular. Eu acho que é uma boa oportunidade. Dele, eu sempre falo uma coisa: preparado, a gente. Ele está preparado para ser titular? Coloca ele. Aí a gente vai ver, eu não estava, mas fora isso, a gente vai ficar aqui, não sei. O Arnaldo falou, os meninos não estão preparados para ser titular na Libertadores. Só o Ferreirão. Por quê? Porque colocou o Matheus. O Matheus, na avaliação dele, não está preparado. Tem que melhorar. É isso. Mas eu só vou saber se eu colocar. Eu só vou saber se o menino estiver lá dentro do campo. Né? É o que eu falo sempre. O Rian tem um poder de finalização, eu sei, ele errou o gol. Ele poderia ter finalizado, ele tentou um drible no goleiro, normal. Mas ele tem um poder de finalização ali incrível, ele dificilmente erra o gol, já falei isso várias vezes, e eu acho que ele pode ter essa oportunidade sim. É um jogo muito complicado no sábado contra o Bahia. É um jogo muito complicado. O time do Bahia é um time muito bom. É um time que, jogando em casa ou jogando fora, quem viu o jogo ontem, eles controlam o jogo todo, em qualquer lugar. Né? Então, isso por si só vai ser um jogo muito difícil. Só que eu tenho mais confiança nesses jogos, especialmente fora de casa,
do que se jogasse em casa contra um time que, na teoria, contra o Mirassol, que na teoria você fala, não, a gente vai ganhar desses caras aí. Eu tenho muito mais confiança, vou ser muito sincero. O São Paulo é um time que compete de uma forma espetacular jogando contra esses times mais fortes. Tem que ter uma estratégia de jogo muito boa, porque é um time do Bahia que controla o meio de campo. Se você não tiver muito bem preparado, você vai correr atrás da bola o jogo todo, não vai tocar na bola. Se você não tiver uma estratégia muito bem traçada, quem sabe, para esse time que o São Paulo tem hoje à disposição, de ser vertical, de matar o jogo, quem sabe não vai ter tanto controle quanto em algumas oportunidades teve fora de casa, mas que seja um time mais vertical. Que a hora que retomar a bola, a hora que coletivamente souber o momento de pressionar, recuperar a bola, ser vertical para matar o jogo. Eu acho que fica muito por aí a característica desse jogo contra o Bahia do Patrão. Mas eu vejo o Rian com uma boa oportunidade, sim, de ser titular nesse jogo. Eu espero que ele consiga aproveitar a oportunidade que tanta gente está pedindo para ele, que a torcida tanto almeja. É o nome mais gritado no estádio, mesmo ele fora do campo. Todo mundo grita Rian. E eu acho que ele merece essa oportunidade. Eu acredito que a gente não vê, mas eu acredito que ele esteja se preparando muito bem para esses jogos como titular. Não vamos esquecer o que aconteceu contra o Ceará. Ele conseguiu jogar ali por volta de 60 minutos. Estou falando do ponto de vista físico, né? Isso daí é muito relevante, porque o treinador tem que estar preparado já, pensando ali na frente, qual que vai ser a modificação. A gente aqui falando é muito fácil. O treinador, a cabeça dele tem que ser muito maior do que a minha pô, ele é pago para isso, né? Mas são aspectos que ele tem que estar já preparado. Ele não, porque ele não vai estar no banco mais uma vez. Exato. Cara, a gente tem que falar sobre isso também. Não sei se vocês concordam comigo. Ele tem que se controlar um pouco mais, meu. Eu sei, eu entendo. Muitas vezes parece que sou eu lá na beira do campo. Eu estou querendo dizer você, o torcedor na beira do campo. Só que ele tem que se controlar um pouco mais. Porque aí eu vou falar como ex-jogador. Você vê o seu comandante à beira do campo é uma coisa. Você vê o subcomandante, vamos dizer assim, o auxiliar do comandante é diferente. E as ações do cara, elas ficam limitadas. O que você vê que o cara tá ali, quando você vê do estádio, ele olha para o companheiro, para o outro auxiliar, né? E eles ficam ali conversando, mas é nítido que eles estão muito indecisos do que fazer e tal. Óbvio que eles conversaram antes do jogo das possibilidades de substituição, das probabilidades. Se o jogo tiver assim, vocês fazem isso. Se o jogo tiver essa... Mas, cara, eles trabalham com esses jogadores todos os dias. Mas para o jogador, você ver ali do lado do campo, você olhar para uma instrução, seu comandante é completamente diferente. E vai ser o 12º, 11º, o 12º lá na Libertadores que ele já está suspenso. Exato. Eu entendo, mas ele tem que rever esse jeito dele. Porque ele tem que saber que ele faz muita diferença à beira do campo. Num jogo tão importante quanto uma oitava de final de Libertadores, sabe-se lá contra quem, pode ser um jogo muito difícil, inclusive. Eu ia falar, inclusive, que o jogo contra o Bahia, além de ser um jogo dificílimo por ser contra um time bom, fora de casa, que é contra um técnico que conhece um pouquinho do São Paulo, né? Então ainda tem esse fator de enfrentar o Rogério Ceni. Alguém vai quebrar o tabu, né? Ou o Cubeiras ou o Rogério Ceni. Ou vai dar empate, né? Porque o Rogério Ceni nunca... Aliás, a única vitória do Cubeiras foi contra o Bahia do Rogério Ceni, né? 3-1 no Morumbi. Num jogo que o São Paulo, aliás, jogou pra cacete. O São Paulo tinha um time bem melhor na época do que tem hoje. Mas eu estou totalmente de acordo com o Renan, Éder, porque eu acho que o Zubeldia, que ficou bravo na coletiva com essa primeira pergunta lá do Alexandre Salvador sobre as ausências dele, a ausência nas oitavas, como visitante, a gente já sabe que vai ser como visitante, isso a gente sabe, né, na Libertadores, que faz uma falta tremenda. Eu acho que ele teria... Se o Zubeldia não quisesse dar mais entrevistas, e as entrevistas dele costumam ser ótimas, fora essa última, ele podia só entrar, como o Rogério no início da carreira entrava com números. Então, os números do Zubeldia, eles são inquestionáveis. A Libertadores, então, do Zubeldia, nenhum técnico do São Paulo tem esses números. Nem o Tele tinha, né? Agora, os números das ausências dele são inquestionáveis também. O Renan já falou aqui. Tantos jogos ausentes.
São Paulo ganhou um com seu auxiliar. Por que será, hein? Você acha que não faz nenhuma diferença isso? É a mesma situação, que o Abel Ferreira vive no Palmeiras, já mudou um pouco, mas ele continua. O Abel Ferreira não estava no banco contra o Flamengo. Não fez falta? Evidentemente fez falta. Um jogo que pode ter sido crucial para o campeonato. Confronto direto. É que aí tem uma diferença. Eu não sei se vocês dois concordam. Primeiro, algumas diferenças. A comissão técnica do Abel, ela tem o mesmo perfil do Abel, de conflito, guerra, xingamento, confronto. Inclusive na beira do campo. Inclusive eles começaram a revezar reclamações. A comissão técnica do Zubeldia não tem o mesmo perfil dele. Pelo contrário, o Max já foi expulso também, mas estou falando da comunicação que o Renan falou. O Zubeldia, ele faz o time jogar, ele faz o time vibrar. Isso é inquestionável, coisa que o Dorival nunca conseguiu fazer. Outros técnicos não conseguem fazer isso. Ele faz. Ele chama, ele faz a roda depois do jogo, ele comemora gol, ele vai... Você acha que isso o jogador não tá... O jogador vai na pilha dele. Sem ele, é um baita prejuízo. A segunda questão, Éder. O Palmeiras respalda o Abel. O São Paulo não respalda o Zubeldia. Não respalda, dá aval para suspensão. Não é isso que eu estou falando, não. Aplaude suspensão. Nas questões em que o técnico não deve estar exposto, ele sempre está exposto. Exemplo. São Paulo e Palmeiras e Barueri foram expulsos. Abel e Max Cubeiras. Lembram? Sim. Abel e Max Cubeiras. O Zubeldia não foi expulso. O Abel lá, o Palmeiras faz o gol da vitória na última bola, aquela coisa toda. Entrevista coletiva, cadê o Abel? O Palmeiras achou melhor ele não falar. Não, hoje você não vai falar, não. Hoje você não vai falar. Hoje você não fala. Não falou Abel, falou auxiliar. Isso não existe no São Paulo. O Zubeldia tem que falar até... No jogo que ganhou, hein? No jogo que ganhou, hein, Ronaldo? Exato. Aquele jogo que o São Paulo perdeu do Palmeiras no Allianz, sendo assaltado, quem que deu entrevista? Pois é. Não é isso? Não podia nunca estar ali para dar entrevista. Exatamente. E assim, nesse jogo aqui do Talheres, ele lá pilhado, junta a galera tal, não sei o que lá. Ou ele é brifado, ó, meu velho, é o seguinte, você tá suspenso, os caras vão te perguntar sobre isso. Segunda coisa, você sabe o que aconteceu com o Bobadilha aqui? Você sabe que o cara tá dando a entrevista lá? Não é o Zubeldia que tem que falar sobre o caso do Bobadilha, é o São Paulo Futebol Clube que só se pronunciou 24 horas depois. Só que o clube nunca se posiciona. O técnico tem que se posicionar a cada jogo. Aí, essa é a diferença também grande entre Palmeiras e São Paulo. Existe uma coesão de comando no Palmeiras, óbvia, às vezes exagerada, né? A Leila passa pano até pro Abel, para gesto obsceno, a gente já viu isso, certo? Né? Lembra o gesto obsceno do Abel? Aí é exagerado, mas que existe uma coesão na linha de comando muito grande, existe. No São Paulo, até... Se vira aí, fala aí, treinador, que nós estamos fazendo outra coisa, né? É isso. Eu ia te perguntar alguma coisa do Rian, mas depois eu pergunto porque o Dimas mandou um superchat aqui, falando: Renan Monstro Sagrado, um tempo atrás perguntei para você no outro CNPJ sobre o Paulinho ser terceiro reserva. Sobre quem? O Paulinho centroavante. Paulinho que ficou no banco contra o... Agora o da Copa São Paulo, cabeça raspada. Ah, sim. Ah, cara, hoje é o que eu falo sempre da base. A base, o terceiro jogador de cada posição, para mim, tem que ser da base. E preparando ele para ele jogar, certo? É assim que eu penso. E ninguém vai mudar a minha cabeça. Falei a respeito do Juan, um abraço pro Dimas. Falei a respeito do Juan, o zagueiro. Ele tem estado bem e tal, mas o seu São Paulo sem dinheiro, Juan, muito obrigado, segue sua vida, amigão. Quinto zagueiro, um da base, certo? É assim que eu penso a respeito da base, porque senão a gente vai ficar sempre batendo na tecla que o Arnaldo bateu hoje aqui. Os meninos ainda não estão preparados. Por quê? Porque essa inclusão deles no time principal, essa preparação deles está sendo tardia. E eles estão sendo colocados na necessidade às pressas. Aí eles não vão estar preparados mesmo. Do que eles estão ali treinando. O Mike, para mim, não desce mais. Ele fica lá trabalhando. Tem que jogar amanhã o Mike? Não quer dizer isso.
mas ele tem que estar ali se preparando. Ele tem que estar ali treinando toda hora com os caras. Ele tem que estar ali no enfrentamento do time principal, com caras mais fortes, mais inteligentes, mais rápidos. Mike, esse fim de semana a gente não vai te utilizar porque tá todo mundo à disposição. Quinta-feira você desce para treinar com o Sub-20 e jogar. Perfeito. Volta segunda-feira, vai trabalhar com a gente. Quando você precisar desse menino, ele vai estar melhor preparado. Não ele ficar o tempo todo lá no Sub-20, machucou o Cedric, o Ferrares está suspenso, o Igor também está machucado. Vem aqui, Mike, joga lá. Ele não vai estar preparado para jogar. Aí a gente vai ficar, a cutia, a base, não sei o quê. Então é esse tipo de preparação que eu falo. Os meninos têm que estar inseridos ali no processo o tempo todo, com o treinador, aprendendo o que o treinador quer, do jeito que o treinador gosta que ele joga. O Negruti, eu tenho certeza que quando precisar do Negruti, ele vai estar pronto para jogar. Eu já teria colocado ele faz tempo, para ser sincero. Jogos contra o Náutico, para mim, o Negruti já teria jogado, né? Mas ele está ali inserido, ele está ali preparado, ele está ali aprendendo, ele está ali no enfrentamento com os profissionais. E é isso que eu penso da base. Porque senão, no momento de necessidade, a gente vai ficar batendo em cutia. Tem sido bom, mas há oscilação, e vai haver em todos os jogadores da base. E daí a gente vai ficar naquilo, poderia ter vindo antes, poderia ter tido uma preparação diferente. Então, é exatamente isso que eu penso da base. Falando de mim, porque eu fui base do São Paulo.